Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de estarmos juntos partilhando a Palavra de Deus. É o momento do pão da Palavra, que alimenta a nossa fé para bem testemunharmos o Evangelho no dia a dia da nossa vida. A Palavra de Deus, neste 15º domingo do tempo comum, nos faz meditar exatamente sobre a força e o poder da Palavra de Deus. Nós vamos escutar o Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho deste ano, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. A palavra do Senhor neste domingo, para nos falar exatamente deste mistério que é a força da Palavra de Deus, ela parte usando imagens da natureza. Na primeira leitura, no livro do profeta Isaías, já nos preparando para depois acolher o Evangelho, nos fala assim como a chuva e a neve que vem do céu, irrigam a terra, não voltam sem ter cumprido a sua missão de irrigar, de fecundar, de fazer produzir frutos e sementes. Assim é a palavra de Deus. Nós costumamos cantar, muitas vezes, aquele canto já antigo, é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Ou seja, assim como a chuva que vem irrigar a terra, assim deve ser a palavra de Deus que chega até nós, pelos nossos ouvidos. Ouve, ó Israel, ouvir, acolher. Quem ouve a minha palavra e a põe em prática é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, primeiro, escutar a palavra de Deus. E depois o próprio Salmo 64, que também nós vamos cantar,
nesta liturgia nos mostra a beleza da visita de Deus. Essa visita de Deus é como uma chuva que irriga, que faz produzir os frutos. Assim é a acolhida da palavra de Deus. O Evangelho vem nos falar deste mistério e nos fala exatamente da semente. A semente que é semeada como a palavra. Muitas vezes cai no terreno duro, ainda na estrada. Os pássaros comem, ou seja, não produz nada. Às vezes cai no meio de um terreno pedregoso. Mas como a semente é boa, mesmo assim ela germina. Mas como não tem terreno favorável, seca e morre. Às vezes a semente cai no meio dos espinhos. Os espinhos crescem e sufocam aquela plantinha. Mas se a semente cai em terra boa, ela produz frutos. 100, 60 e 30 por 1. Esse terreno bom é exatamente a nossa disposição de acolhida da palavra de Deus. É exatamente a nossa disposição de conversão. Um terreno que aceita ser trabalhado para acolher a boa semente. O Evangelho se conclui dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Recordem, meus irmãos e minhas irmãs, aquela disposição da Virgem Maria para acolher a palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Este é o terreno bom, o terreno disposto a acolher a palavra de Deus e deixar que a nossa vida seja modelada pela palavra do Senhor. O Papa Bento XVI, quando recolheu toda aquela reflexão que foi feita exatamente no sínodo sobre a palavra de Deus e escreveu para nós a exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Ele nos falava da sacramentalidade da palavra. Na nossa comunidade, como é importante para todos nós a proclamação da palavra. Quando aquele leitor, aquela leitora chega até o ambão da palavra, lugar onde a palavra é proclamada. Primeiro, nós devemos nos preparar, escutar, meditar, para que depois nós possamos proclamar. É diferente de ler. Proclamar a palavra do Senhor. Como Jesus, que também estava anunciando o reino, proclamando a palavra. Mas também os ouvintes da palavra. Como é importante também nós nos prepararmos como assembleia que se reúne para celebrar a palavra de Deus, a Eucaristia, como também nós devemos nos preparar para que nós não sejamos, como se diz na expressão, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, que seria aquela semente que caiu em terra dura. Como nós devemos ser também pessoas, tirar os pedregulhos, aquilo que não deixa a palavra de Deus se desenvolver. Como nós precisamos tirar o joio, tirar os espinhos, as ervas daninhas da nossa vida, as nossas distrações, as nossas ganâncias, que não permitem a palavra de Deus crescer.
como devemos preparar um terreno bom, uma disposição de conversão, de vida nova, para que a palavra de Deus, ao chegar em nós, possa produzir 100, 60 e 30 por um. Esse é o convite do pão da palavra deste domingo. A própria palavra de Deus está nos provocando para isto. Que os leitores e leitoras em nossas comunidades não apenas cheguem lá para ler um texto, mas para proclamar a palavra. Primeiro, acolher na nossa vida e poder olhar para a Assembleia e proclamar uma boa notícia, que é a palavra de Deus. Enquanto o leitor e a leitora estão proclamando a palavra de Deus na comunidade, essa palavra já está agindo no coração da Assembleia, do povo de Deus reunido. E o quanto a nossa Assembleia, irmãos e irmãs, também nós nos preparar, meditar a palavra antes da celebração, para escutar como comunidade, com disposição de conversão. Os frutos virão na oração, os frutos virão no louvor, virão na liturgia, os frutos virão numa vida modelada pela palavra de Deus, na caridade, na missão, no serviço pastoral, no testemunho cristão cotidiano. Vamos implorar a Deus que essa palavra possa ser luz e iluminar. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E vamos orar. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho. Dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Imploramos a bênção sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, sobre todo o nosso povo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor.